Boa noite, vamos começar mais uma aula da nossa série Bereshit, de número 148. Quem estiver assistindo, dê like, curte, se inscreve no canal, para ajudar o YouTube a divulgar mais os vídeos. Vamos lá. A gente vai começar em boa hora, Beshat Tová, a Parashá Vayhi, em português E Viveu, né? Deve ser algo assim. Última Parashá de Bereshit, para quem não acreditou que um dia a gente chegasse lá, estamos chegando, né? Estamos no capítulo agora 47 dos 50, então falta 47, 48, 40, falta 4 capítulos, menos de 10%. Estamos chegando lá, no final de Bereshit, é aquilo, para depois, se tiver muito like, vamos ver se continuamos chamando. Sempre tem esse apelo, né? Se tiver muito like, se passar dos 100 likes, esse vídeo, vamos lá. A gente vai ver primeiras perguntas. A gente vê que essa parashá era diferente de todas as parashot. Qual a diferença? Manistaná, parashá zé, Mikola parashiot. Essa é a última. Isso. Não. Então, quando eu estou falando agora parashá, não estou falando da parashá que foi dividido para ler na Torá no Shabbatot, né? Que no Bereshit são 10, se eu não me engano. Não isso, sim a parashá quando vai escrever a Torá. A gente já falou em algumas aulas que quando vai escrever a Torá, a gente tem por tradição muito antiga que a Torá ela é dividida por trechos, certo? Os capítulos que a gente segue, capítulo 1, 2, 3 até o 50, são capítulos que foram introduzidos quando existiu a gráfica pela primeira vez, por volta de 1500, começou a ter gráfica, é a primeira vez que foram imprimir a Bíblia, né, o Tanakh, na gráfica, eles dividiram por capítulos, né? Quem fez essa divisão foram os cristãos, nem algo judaico, os números dos versículos dos cristãos. E aí todas a gráfica, não tinha uma gráfica judaica, então sempre foi dividida assim, até que ficou muito popular. E no final, quando os judeus já tinham a sua gráfica, falaram, porque a gente agora vai inventar a roda, mudar todos os capítulos, já que todos os livros agora, vê no versículo tal, capítulo tal. Se a gente for mudar, vai ser uma grande confusão. Então, até hoje, a gente usa a divisão cristã. A divisão das parashiot. Não, vou chegar lá. A divisão cristã nas questões dos números, então não tem nada a ver com o sentido da. O capítulo, que não tem nada a ver. Até porque a gente vê como os cristãos eles dividem a parashá. Tipo, eles botam o final de cada parashá e o início de outra. Às vezes mudando o contexto por algum propósito teológico para o cristianismo, né? O exemplo mais assim conhecido e que salta aos olhos é entre o primeiro capítulo da Torá e o segundo, em Bereshit. Tem aqui, em Bereshit, tudo bem? Em Bereshit, que todo mundo concorda que o primeiro capítulo da Torá vai falar sobre a criação do mundo, certo? E a criação do mundo vai até onde? Até o Shabat, certo? São os 7 dias da criação. E o capítulo 1 acaba depois do 6º dia. E o Shabat já é o capítulo 2. Eles tiraram o Shabat da criação do mundo. Porque quando se divide para assim, não, a criação do mundo vai até aqui e aqui é outra história. Então a gente vê como tem várias coisas que eles vão mudando o capítulo para dar tendências interpretativas para o que eles querem. Não é o nosso assunto, mas aqui a gente, de acordo com essa forma de dividir em capítulos, a gente está no 47. Beleza, agora, na Torá, a gente já tem uma tradição muito mais antiga do que essa, vamos dizer, pelo menos 1.500, 2.000 anos antes de existir a gráfica, né, e tudo mais, antes de existir sequer o cristianismo, já temos uma maçoret, uma tradição de como dividir as parashiot. O que na Torá, então, vai ser dividida ou com uma letra no início de cada parashá e no final, Samer, ou Pei. Né? Quem for ler na Torá vai ter essa divisão. Samer vem da palavra segura, ou seja, fechada, sim? E Pei, Ptuchá, aberta. Então a gente tem parashiot, capítulos abertos e fechados. Tá? Qual a diferença de capítulos abertos e fechados graficamente falando, já que a gente tem leis de como escrever a Torá, certo? Se é um capítulo aberto, quer dizer que aonde terminou a última letra, até o final daquela linha vai ficar tudo em branco, e a próxima parashá vai começar na linha de baixo. Então você dá um enter. Hoje em dia no computador dá enter, pronto, Torá, entendeu? Se é uma fechada, não pula a linha.
Então, na verdade, você vai dar o espaço de 9 caracteres, se não me engano, de 3 a 9 caracteres, mas que 2 tabs, pode ser, e você continua na mesma linha onde terminou e continua, segue o texto corrido, só dando 2 tabs aí, de acordo com o Natan, e segue. Então, de acordo então, com o espaçamento, você sabe se é uma paraxá aberta ou uma paraxá fechada, certo? O que vem a perguntar, porque tem 2 tipos de parashiot, abertas e fechadas, certo? Por tradição. Então, claramente, isso tem algum significado interpretativo. Porque os sábios não foram a todos, falaram, aqui é tal coisa. É alguma analogia, certo? Então, a pessoa, por exemplo, que quiser estudar, por exemplo, o pshat, o literal da Torá, sem levar em conta aonde aquele versículo está escrito, em que tipo de parashá, às vezes não está interpretando corretamente, por exemplo. Né? Não sei. Porque algum significado tem. Isso número 1. Porém, aqui a gente tem uma coisa diferente, que é chamada parashá stumá mikol stumot, ou seja, a fechada de todas as fechadas. Porque aqui, diferente de quando já é fechada, que você dá pelo menos 2 tabs, aqui é só um caractere de espaço. Só tem um space, um espaço e segue. Entre a paraxá passada e essa. Então, essa é a mais tumá de todas. Diferente das tumot normais, tá bom? E aqui vai falar Siftei Chamim, falar acho que o Rashba, que isso é uma tradição desde Ezra Sofer, português Esdras, no segundo tempo que ele fala, gostou de Esdras? Aqui, a gente vai escrever a Torá, o escriba, né? A gente vai escrever só com um espaço. Então, aqui não só tem um significado, como tem um significado ainda mais intenso, porque aqui é um espaço só, tá? Então aqui os sábios vão se perguntar, por que um espaço só, tá? O comentário mais literal possível é do Rashba, como sempre. Ele vai falar o seguinte: na verdade, o assunto tinha que terminar no último versículo da paraxá passada. Mas os sábios não quiseram terminar lá, então terminaram aqui e botaram só um espaço para dizer, na verdade, está junto com o último versículo, para não desconectar os 2 versículos. Tá? Só no caso aqui, o versículo seria capítulo 47, versículo 27, né? Vayeshev Israel, Beretz Mitzrayim, Beretz Goshen, Vechazu Bava e Fruva Erbu Meot. E então assentou Israel na terra do Egito, na terra de Goshen, e tiveram ligação com ela, e se frutificaram e multiplicaram muito. Vai Yaakov, viveu Yaakov, no embalo. Tá? E, na verdade, o último versículo tinha que se desconectar com a história que a gente estava estudando antes, que a gente estudou aula passada, do plano econômico de Yosef, certo? Que a gente viu tudo que ele fez com os egípcios, e realmente está falando até o capítulo 20, o versículo 26 sobre os egípcios, né? Vai assim motam Yosef lecho kadayam mazé, adamat mitzrayim leparó lecho meshrak adamat kohanim levadan lo haita leparó, que está falando que no final, que Yosef botou como uma lei no Egito que tem que pagar 20%, 1/5 do dinheiro para os egípcios, né? E menos a terra dos sacerdotes, não foi para o faraó. Realmente, termina o assunto e fala, e se sentou Israel na terra do Egito, é outro assunto, concorda? Outro assunto, e viveu Yaakov, faz sentido, tá? E a pergunta então é por que não quis parar nesse último versículo? Então fala o Rashba que os sábios não quiseram terminar com algo ruim a paraxá. Porque ia falar que no final o dinheiro foi todo para o faraó, terminou a paraxá, tudo que você fez no final e foi tudo para o faraó. Meio triste, entendeu? Então falaram, não, e a Israel teve muita fruta, multiplicou, viveu bem, pronto, vamos terminar aí, e agora vamos falar sobre a Israel vai rir, então, mas aí a gente bota esse tomar para conectar os 2. Tem algumas parashot que terminam muito mal, parashot. Tipo? Tu não fez essa avaliação. Por Noah, quando chega no final da parashá de Noah, que ele fala... Não, mas tem que ver, não para achar... Não, desculpa, antes de Noah. Não, mas tem que ver lá se realmente é o final da paraxá de acordo com então, a Torá. A morte de Abraham no final da parashá. Não, eles não estão falando da paraxá. Ah, tá falando da paraxá, qual a morte de Abraham, que paraxá você está falando? Não termina assim. Que seja, isso é o Rashba. Eu realmente não pesquisei todos os finais e ver se isso é uma regra ou não. Você já fez isso? Acabei de fazer. Então o Dani fez, não sei te responder, isso é o Rashba. Você pode falar assim, não, o Rashba está errado, tem outro motivo também. Ele não leu a Torá direito. É possível. Tá? Todo o poder está na sua mão. Tá?
Mas esse é o Rashi, tá? Isso é o literal, tá bom? Então mas faz sentido que o último versículo da última parashá tem a ver com muito mais com esse assunto que a gente está estudando agora do que o passado. Então essa é a primeira pergunta, tá? Por que estumar? O Rashi vai dar seus motivos, né? Baseado no Midrash, ele vai falar Vahi Yaakov Lam Parashá Zos Tumah, porque essa parashá é fechada. Ele fez que Niftar Yaakov, porque já que vai falar que morreu Yaakov, Avinu, Nistamou Enehem Veliban Shel Israel. Foi fechado os olhos e o coração de Israel. Mitzarat Ashibut, por causa do sofrimento do Shibut, da escravidão. Ou seja, Yaakov morreu, agora vai começar o sofrimento da escravidão e com isso o coração e os olhos de Israel vão se fechar, se ocultar. Então a parashá é fechada. Sheithilu Lishavna, porque da partir daí vão começar a escravizar. Se da partir daí de fato vão começar a escravizar, isso a gente vai discutir mais pra frente depois, tá? Vamos deixar por enquanto isso quieto. Da Varachê, ele vai dar outro motivo. Shebekesh legalot etaketz levanav, porque Yaakov quis revelar o Ketz, ou seja, o final dos tempos, a época da Geulah, quando que a Israel ia sair do Egito, no caso, né? Que é a época de Moshe Rabbeinu, saindo do Egito, quis revelar para os seus filhos, Venistam Mimeino, e fechou dele. Ou seja, ele foi, vou revelar e a questão profética de como vai ser, se ocultou dele, ele não conseguiu se revelar. Só que ele traz a questão da parashá fechada para dois aspectos de algo foi oculto do Yaakov. Porque aqui o Stumá fechado tem a ver também com oculto, né? E Ptuchá tem a ver com aberta, revelado. Ou seja, tem parashot reveladas e parashot ocultas, tá bom? Então, para o Yaakov ele quis revelar e não conseguiu revelar, ou para Israel que estava Yaakov vendo, tudo bem, no final, quando Yaakov morreu, saiu toda aquela influência positiva de Yaakov e começou a desgraça, começou a galuta, tá? Então, seria o que o Rashi vai falar. Mas ainda a gente continua aqui sobre a pergunta, por que estumar, o que quer dizer isso, que fechou os olhos, ainda a gente não respondeu. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que a gente tem que fazer, Varei Yaakov, e viveu Yaakov. O que quer dizer e viveu Yaakov? Beretz Mitzrayim, vamos para o versículo, capítulo 47, 28. Na terra do Egito, Sheva Esser Shana, 17 anos. Vahi Yemei Yaakov, Shnei Chayav, Sheva Shanim, Verba Me'at Shana. E foi a vida do Yaakov, né? 7 anos e 40 e 100 anos, ou seja, 147 anos. Certo? O que quer dizer e viveu Yaakov? Você está falando da morte do Yaakov. É outra pergunta. Então, o que significa? Para o Rashi, é claro, né? Ele ficha que Sheniftar Yaakov, porque é estumar, porque já que morreu Yaakov, você está falando que o Vairi Yaakov significa e morreu Yaakov, na prática. E morreu Yaakov na terra do Egito com 147 anos. É isso que o versículo está falando, ou seja, o Rashi vai interpretar e viveu Yaakov como e morreu Yaakov. E também é uma pergunta, está escrito viveu, não morreu. Mas é igual a Hayasará, né? Não, vai Riu, Hayasará, Metzanah, Veseshanah, Veshavashanim, Jnei Hayasará. Viveu é a conclusão, resumo. Então ele viveu, e essa foi a vida. Tá bom. Então aí viveu, e não aí morreu, né? Mas, sim, tá bom. Eu aceito. Outra coisa por exemplo, em Sará fala 100 anos, e 20 anos e 7 anos. E sempre é essa a lógica. Primeiro centena, depois dezena, depois unidade, igual o Yaakov e todos os outros, tá? E aqui é o contrário. 7 anos e 40 anos e 100 anos. Tá? Inverso. A outra pergunta que a gente tem que fazer, mas a princípio a gente vê que também é outra coisa. O Yaakov morre com 147 anos. Tá? Isso quer dizer que ele não chegou na idade do pai, que morreu com 180 anos, e nem de Abraham, com 175 anos. Viveu menos. Mas tá bom, vai Yaakov e morreu Yaakov. Vamos aceitar, né? Ou essa foi a vida de Yaakov. Aí logo depois, no 29, vai Krevu Yemei Israel Amut. E se aproximaram os dias de Israel, morrer. Acabou de falar que morreu. Ou essa foi a vida, não importa. E agora, não. E se aproximou os dias de... Ou seja, não morreu no versículo passado. Porque no versículo depois vai chegar... Está se aproximando dos dias de Israel morrer. Então, outra pergunta, não está meio redundante os assuntos? E porque primeiro trouxe a morte para depois dizer que está se aproximando da morte? Invertia o assunto. Outra coisa, a gente está falando de Yaakov, no versículo 28. No versículo 29, Israel. Mudou o nome de Yaakov.
Porque a Torá está mudando o nome à toa. A gente viu que significa Israel. Israel é quando está tudo bom, completo, na terra de Israel, o nome que Jacob lutou contra anjos e pessoas e viver, né, e venceu, obrigado. Ou Yashar ele direto, correto. Ele sabe que Jacob é quando está na desgraça, está no exílio. Akveni Pamaim, ele me enganou 2 vezes, ou não é que ele é o calcanhar, não o rosh, né? E está escrito que quando Israel ele parte para ir encontrar Yosef, ele tem uma profecia com a Kodesh Baruch Hu, né? Ele eloquei Israel, que ele fala, e ele fala Yaakov. Ele chama Yaakov, de Yaakov. Enquanto a Torá está falando de Israel, aí do nada Deus fala Yaakov. E a gente explicou lá que Deus está falando assim, a partir de agora você não é mais Israel, você vai para o exílio, agora você é Yaakov. Você vai se comportar como Yaakov, porque agora é exílio, agora vai começar a Galut, a profecia do Breit Ben Abetarim, que 400 anos vocês vão viver numa terra que não é de vocês, serão escravizados e tudo mais. Está começando agora Yaakov. Não, mas peraí. Mas o Israel só deu na volta, ele só recebeu o nome Israel na volta quando ele lutou com... Estou falando agora, quando ele está indo para o Egito, para encontrar Yosef. Agora, a gente acabou de estudar algumas aulas passadas, quando ele pega tudo, E era Jacob, virou e aí ele Israel, vai e era fala Jacob, fala agora é Jacob. Então agora ele passa a ser chamado de Jacob. Aí do nada, e se aproximou os dias de Israel morrer, no Egito. Depois de 17 anos no Egito. Tá bom? Então eu pergunto. Vai cá, Levinó ali, Yosef. Outra pergunta, e ele chamou. Outra coisa, como Jacob sabia que estava se aproximando os dias dele morrer? Por causa dos pais. Que? Por causa dos pais. Porque nada a ver, porque o pai morreu com 180 e está com 147. Não tem um negócio desse que quando você vai se aproximando da idade que teu pai morreu... Sim, isso a gente aprende do Yitzhak. Que Yitzhak estava com 123 anos e a mãe dele morreu com 127. Então, quando está com 5 anos, já começou a se preocupar. Você viu isso? Só que ele tá com 30 anos de diferença ainda. Aqui ele está com 147. Só se você falar que Arifká morreu, só que a Torá não diz quantos anos de Arifká morreu, né? Então não dá pra... Então se fosse isso, a Torá tinha que ter dado um sinal, Arifká morreu. Ruach HaKodesh? Por Acordas, talvez. O que é estar se aproximando de morrer? Você pode falar assim, não, ele estava doente. Certo, estava doente. Só que se a gente for para o versículo 1 do capítulo 48, que aí tem uma parashá Ptuchá, termina a parashá e começa Ptuchá, e depois desses acontecimentos foi dito para Yosef, olha, seu pai está doente. Então depois o pai vai ficar doente. Agora ele não está doente, agora ele está saudável. Então como ele vai saber que está se aproximando de morrer? Mas não tem um negócio que a Torá não é Cronológico. Sim, mas agora está escrito Vayehi, com Vav Ribur, com Vav de conexão, 2 assuntos, depois desses acontecimentos. Ou seja, você não, aqui é depois desses acontecimentos. Está escrito na Torá claramente. Certo? Você não pode dizer que isso é antes, porque a Torá fez questão de dizer que é depois. A gente podia dizer, não, talvez é o mesmo acontecimento, porque aqui ele vai encontrar Yosef e lá ele vai chamar Yosef e encontrar Yosef. Parece que a Torá está se repetindo com várias vezes na Torá. E pode ser que é o mesmo acontecimento, mas está escrito depois. Então é um pouco complicado dizer esse pensamento, nessa linha. Outra pergunta, e ele chamou Livnó Yosef, Le Yosef. Ele chamou para o seu filho, para Yosef. Vai ao Meloi, falou para ele. O que é Livnó Le Yosef? Para o seu filho, para Yosef. Para o Yosef, a gente sabe que é o filho dele. Ou, não, talvez é outro Yosef. Chama muitos Yosef no Egito, tá bom, Livnó, para o seu filho. Vai saber que é Yosef. O que é Livnó Le Yosef? Outra coisa, por que ele chamou Yosef? E por que não Yehudá? Por que não outro filho? Por que só Yosef, tá? Isso é fácil. Por quê? Porque ele queria ser enterrado em Marata Marpelá e o Yosef tinha poder para isso, ótimo. É o Urash. Vai crivar Yemei Israel Lamut, que mexe anemar bo crivar Lamut. Aqui o Urash vai dar uma explicação. Porque está escrito se aproximou de morrer, quando está escrito se aproximou de morrer, quer dizer, sempre está escrito se aproximou de morrer, quer dizer que a pessoa não chegou nos dias dos pais. Não chegou nos anos que o pai viveu. Ou seja, é um remes aqui, né? Que a Torá usa. Uma expressão para dizer que não vai chegar lá na idade dos pais. Isso Urash. Vai criar livro no Yosef, lemishi hayocholet levador lassot. Aqui vai falar para o seu filho, para Yosef, para aquele que tinha a possibilidade de cumprir, de realizar aquilo que ele ia pedir.
Então ele pediu alguma coisa que não todo mundo tinha, então de acordo com o Rashi, esse alguém que tem a possibilidade, aí o Yosef que mandou no Egito todo é o único que podia, que ele vai pedir para ser enterrado em Israel, na Merata Marpelá. Mas eu não sei se falar por que ele falou isso agora, não com 150, 160. Exatamente, porque, não, então, não respondeu, né? Aí, depois, então o que ele vai falar pro Yosef? Ele vai pedir, vai Omer Elai, falou para ele, Imna matzat chen beinecha, Amélia, não, isso é a música de Purim. Imna, né? Ou seja, se... Tem Imna aqui? Calma, muitos comentários eu perco. Imna, se por favor, tá suplicando para o Yosef, né? Matzat chen beinecha, encontrei graça aos seus olhos, o pai Yaakov falando para o filho Yosef, né? Simna yadecha tachat yerechi, ponha a minha mão debaixo da minha perna, das minhas coxas. Ve'asita imadei chesed ve'emet. A sua mão, eu falei minha, a sua mão, ou seja, Yosef põe a sua mão debaixo da minha coxa, né? Ve'asita imadei chesed ve'emet, e faça comigo bondade e verdade. Bondade e verdade? O que é isso? Mão na coxa. Ana tikbereni be'mitzrayim, faz o pedido, por favor, não me enterre no Egito. Então, Yaakov, por favor, não me enterre no Egito. Para isso, a gente vai fazer, tem que botar a mão debaixo da minha coxa. Você tem que botar a mão debaixo da coxa para não enterrar no Egito. O que é botar a mão debaixo da coxa? Já viu, mesmo quando Eliezer. Mesma coisa de Eliezer, ou seja, Abraham fala a mesma coisa para Eliezer. Eliezer, bota debaixo da minha coxa aí, por favor. Vai encontrar uma frescura aí, por favor, não. Pega alguém de Canaã, e sim, da minha família, lá não sei o que lá. E por favor, só não leva o Yitzhak para fora da terra de Israel. E jure. Né? E a gente viu o de Eliezer, que é a mesma coisa. Então aqui também. Então, a gente... Mas tem que explicar, porque tem que ser debaixo da coxa. Por causa do Brit Milá era a única. Por causa do Brit Milá. Explicação. Vacita imadir chesed ve'emet. O que é chesed ve'emet? Chesed. O que é chesed ve'emet? O Rashi fala o que é... Aqui, o Rashi, por exemplo. Simna yadecha, bota a sua mão, é um sinal de juramento. Ou seja, a forma de jurar é botando a mão debaixo da coxa do Yaakov. Chesed ve'emet, chesed shosim imametim, hayu chesed shelemet. Ele fala um negócio muito bonito. A bondade que se faz com os mortos é uma bondade de verdade. Porque você não espera por uma recompensa por isso. Ou seja, se tem algum fulano e você está fazendo uma bondade para ele, no dia seguinte ele pode fazer uma... Quando eu precisar, ele pode me retribuir, né? Sempre, ele vai estar agora, faz bondade, no final, quem não sei como é a vida, no final... Sempre a pessoa pode te retribuir, ou vai ser mais seu amigo, vai se aproximar, alguma coisa você pode receber por isso. Agora, se a pessoa morreu e você está fazendo uma bondade de pelo morto, você não tem nenhuma retribuição. Então é um hesed de verdade. É por isso que fala que levaiá, ia na levaiá, é um hesed grande. É um hesed de shelemet, isso é a Gemara, o Midrash Gemara, que realmente é uma bondade muito grande. Que você vai para levaiá não por causa do morto, mas Para consolar o enlutado. Sim, verdade. Mas aqui ele é o próprio enlutado. Né? Então eu falo assim, mas calma aí, ele tem obrigação, pô, que eu vou dar orim. É respeitar o pai. Né? Tipo, é óbvio que tem que enterrar o pai, isso é bondade. Tipo, né? Uma pergunta. Não só isso, ele está meio que obrigando o filho. Então, não, ele falou, não, por favor, né? Por favor, bota aqui, por favor. Nada que vem em Mitzray. 30, Veshahavti e Mavotai. Vai falar, porque eu quero me deitar com os meus antepassados, satani b'mitzrayim, e me leve, né, do Egito, vekevartani bekvuratam, e me enterre no túmulo deles, dos meus antepassados. Vai Omar e falou Yosef, Anochi esek dvarecha, eu farei conforme a sua palavra. Como você falou, eu vou fazer. Tá ótimo, vou fazer. Interessante que nem botou a mão nada, falou, eu faço. Tá tranquilo, claro que eu vou fazer, tipo, né? Vai vir o Yaakov, vai Omer e Shavali, falou, então jura para mim. Falou, eu vou fazer, não, jura. Entendeu? Tipo, faço questão que você jure. Vai Shavalo, aí Yosef então vai jurar para o pai, vai estar o Israel a Rosh Hamitah, e se curvou Israel a cabeceira da mesa. Se curvou. Falei, Júlia se curvou. Estava, né? Se prostrou, se curvou. O quê? Cama. Eu falei mesa, né? Na cabeceira. Era da cama, isso. A ponta da cama, sei lá. A cabeça da cama. O que é esse prostrou? O que é... Se curvou para quem? Para o Yosef. Então, Yaakov se curvou para o Yosef em sinal de agradecimento, seria. Certo? Rashi. Vai estar o Israel, tá lá beidan neisagilei.
fala umas coisas diferentes aqui. O Urash vai falar o seguinte, o que é que Israel... Interessante que aqui não é Yaakov, né? Israel. Israel se curvou para o Yosef. O que é Israel? Fala, o Urash, ele fala uma Gemara, ele pega a expressão de uma Gemara, que é o leão se curvou para a raposa. Ou seja, tem um momento que geralmente a raposa, o leão é o rei da selva. E geralmente a raposa se curva para o leão. Aí fala a Gemara, tem um dia que o leão se curva para a raposa. Uma expressão da Gemara, eles usam essa expressão para dizer assim, o leão, Yaakov, se ajoelhou para a raposa, para o Yosef, que é filho dele, bem menor. Ou seja, no final da vida, Yaakov se prostra para Yosef. Tá? Antes de continuar aqui, é bem interessante essa cena do Yaakov se prostrando para Yosef. Por quê? Porque é o sonho de Yosef. E Yaakov se prostra para Yosef, certo? As 11 estrelas, o sol e a lua. A gente viu que o sol e a lua é o Yaakov. Não vou voltar aqui por quê. O Israel, na verdade, aqui Israel nem Yaakov. Israel, ou seja, o sol e a lua, se curva para Yosef. A gente já visto que até então Yaakov não tinha se prostrado nenhuma vez para Yosef. Mas o sonho dá a entender que todo mundo se curva junto. Verdade. Verdade. Mas a gente já viu que, assim, ele viu as estrelas, o sol e a lua. Dá a entender que se curva junto? Pode ser, pode não ser também. Mas a gente já viu que na prática todas as estrelas já se curvaram para Yosef, mas o sol e a lua ainda não. E aqui, Yaakov se curva. Mas se ele está deitado na cama, como que ele se curva? Ele dá uma levantadinha e faz assim. Ele dá uma sentada e depois de sentar ele continua. Ele não está doente. Pode ser que ele levantou. É que nem no bairro. É que nem no bairro. E se prostrou. Ele está doente aqui. Não, porque está escrito e depois ele ficou doente. Certo? Então pode ser que ele levantou e se prostrou. Que seja, mas ele se prostra pro Yosef. O leão se prostra para a rapaz. Pergunta, mas pode se prostrar? Porque, tá bom, ele é o governante, você se prostra para o governante, mas por outro lado ele é o filho. O pai não se curva para o filho. É falta de cavoda. Certo? Sabe, vão dizer, tem uma loca, agora não lembro quem falou aqui, acho que o Arahaim traz isso, ele fala que não, que o governante é mais importante que o pai. O rei é mais importante que o pai. Então o pai se curva para o rei. Né? Mas mesmo Ele não assim. se cruzou quando eles, a primeira vez que eles se encontraram? Não. Você pode interpretar que quando ele cai no filho e quem chora é o Yaakov, então Yaakov cai no colo de Deus, você pode dizer que é um tipo cumprindo a profecia? Pode dizer. Você pode dizer que o Yaakov, a profecia se cumpriu quando os irmãos, o Yehudá estava falando com o Yosef, antes dele se curvar e falaram, não, o seu escravo, nosso pai, ficou chamando 3 vezes no nosso pai na questão de o Yaakov se prostrando, ou seja, se diminuindo perante, pode ser também. A verdade é que a gente não tem um gabarito. A gente não sabe como, de fato, o sonho de Yosef se concretizou. Aqui a maioria vai empurrar, falar, não é isso. Tá? Mas só está dizendo que existe essa opinião também. Pode ser que até agora não aconteceu, vai acontecer depois da vida. A gente não sabe direito como sonhos e profecias se concretizam também, né? Mas é interessante que tem. Mas o Urash, ele volta atrás. Se concretiza 100%. 100%, verdade. E aqui, depois a Urash Amitá. A Urash depois fala assim, a raposa se curva para o leão. Aí depois ele fala assim, a Urash Amitá. O que é a Urash Amitá? A cabeça da cama. A Fachatzmol Etzad Ashkenah. Quando ele fez curvar, na verdade, ele se virou para a Ashkenah, para a presença divina. Mikam Amrush, Ashkenah Lemal Meshar. Isso não importa agora. Ou seja, ele não se curvou para o Yosef, ele se curvou para a Ashkenah. O que é Rosh Hamitah? É a Ashkenah. Então ele não se curvou para o Yosef. Então esquece que cumpriu o sonho porque não foi para o Yosef, foi para a Ashkenah. Mas ele já tinha falado que se curvou, que a raposa se curvou, o leão se curvou para a raposa. Ou seja, ele falou, se curvou para o Yosef. Agora ele está falando, não, se curvou para a Ashkenah. Mas Yosef então tá doente. O Yosef não. Porque o Yaakov. Desculpa, Yaakov tá doente. Yaakov, não, porque depois vai dizer que ele fica doente. Por que fala que a Shekhinah repousa na cabeceira de uma cama de um doente? Bom, que está trazendo a Urash, que aí vai falar assim, daqui a gente aprende que a Shekhinah está sobre a cabeça de um doente. Aí o Siftei Chachamim vai perguntar, mas ele não estava doente? Por que ele não está? Ele está doente agora e depois. Então, porque depois está dizendo, e aí chamaram Yosef, ou seja, outro evento, e falaram, seu pai ficou doente. Mais doente.
Não, ficou doente. Não é mais doente. Ficou doente. Não estava doente, agora está doente. Mais doente, mais grave. Faz sentido. Eu acho que não faz muito sentido, mas eu aceito também. Contigo. Eu aceito. Tava doente. Quando a pessoa piora, ficou doente. Ficou mais doente. Ah, pode ser. Eu Uma pessoa não... velha. Ou é a mesma Agora situação. Ou é a mesma situação. Eu não... Vai estar descrito depois desses acontecimentos. Eu não concordo muito, mas eu aceito. Pode ser. Realmente, pode ser. Tá? Então, o Urash primeiro ele fala que foi para Yosef, e depois fala aí ele fala assim, daqui a gente aprende que a Shekhinah está sobre a cabeça do doente, certo? Só que aí você fala, mas ele não estava doente. Fala, não, ele só trouxe aqui para falar que aprende, mas não que aqui é o caso. Você fica mesmo, isso que vai comentar o Urash. Aqui é o caso que porque a Shekhinah estava lá, não porque Yaakov está doente, é porque a Shekhinah sempre está na cabeceira do Yaakov. E aprende, daqui é uma smart, um apoio que a gente usa na Torá, aqui no doente também a Shekhinah está. Mas Yaakov não é porque ele está doente, sempre a Shekhinah está perto do Yaakov. Ele só está se prostrando para agradecer o Deus, porque é o que o Urash vai falar depois. Porque a cama dele estava completa e não tinha nenhum perverso. Quer dizer, todos os filhos que ele teve estavam completos. Não saiu nenhum perverso. Então ele se curvou para Deus falando, olha, mesmo esse que está na minha frente, Yosef, que foi para uma terra que não é dele, escravizado, não sei o que lá, ele é tzadik, e vai fazer o que eu pedi e tal, muito mais todos os outros, obrigado Deus. E se curvou para Deus, louvando a Deus. E não foi para Yosef, foi para Deus. Isso depois então do juramento. Depois de nada, Sharei Yosef Melech, Shahayawad, Shibal Abagoim, Varei Omed Betzitko, Yosef, que era rei e ficou em cativeiro entre os outros povos, e olha, ele se manteve justo. Tzadik. Que a gente falou que era a principal coisa que o Yaakov queria ver, era a cara do Yosef para ver se ele ainda era tzadik. É quando ele vê que Yosef é tzadik, aí realmente ele... Né? Então, Rosh Hamitah aqui, ele vai trazer que a Mitah é a cama. O que é a cama? São todos os filhos que ele teve. O Rosh Hamitah, então no caso, aqui o Urash vai para esse Remes aí, dizer que está agradecendo a Deus e não a Yosef. O Dani já está dizendo, certo? Mas, além disso, desse risinho, tem que entender, o Urash se contradiz. Afinal, é o Yosef ou a Shekhinah? Essa questão. Tá? Agora vamos ao assunto. Que? Metafórico demais. Metafórico. Remes para cá, remes para lá, certo? Então vamos lá. A princípio, vai Yaakov, é que viveu bem Yaakov. Viveu bem Yaakov, né? Na terra do Egito, 17 anos. Ou seja, desde 130 até que quando ele fala com o faraó tem 130 anos, passaram 17 anos e viveu bem. Foi a melhor fase da vida do Yaakov. E aqui que os sábios vão falar o seguinte, que as pessoas, na verdade, elas lembram dos últimos momentos. Então, mesmo que a vida do Yaakov foi só desgraça atrás de desgraça, como ele fala claramente, desculpa para o faraó, certo? Os últimos 17 são bons. Com os netinhos, com a família, todo mundo lá bonito, sem preocupação, comida vinha do governo, Bolsa Família e tudo mais, né? Viveu feliz. E aí, quando a pessoa vive feliz, é como se fosse a vida toda foi feliz. Então tem vida de sofrimento e a vida do Yaakov no final foi toda. É diferente de quem viveu bem a vida inteira, no final é só sofrimento, é como se fosse que a vida toda foi sofrida. Então viveu bem Yaakov. Por incrível que pareça, porque agora está no Egito, no exílio, e Yaakov viveu bem. Né? Be'eretz Mitzrayim, faz questão de pontuar aqui a Torá. Yaakov Shnei Chayav, Sheva Shanim Verba Me'at Shanim. E aí, então, vamos para o assunto. Vamos voltar para o versículo anterior, já que ele faz parte do contexto, certo? De acordo com o pshat da Torá. Vayeshev Israel, o que a gente falou sobre Vayeshev Israel? Antes disso eu vou ler a Haggadah de Pesach que eu trouxe aqui. Estou olhando o que é isso, a Haggadah de Pesach. A gente vai ver como a Haggadah de Pesach, em poucos versículos, conta a história toda da Torá, né? Em poucas frases, na verdade, aqui. Quando a gente vai à parte lá da Haggadah que todo mundo gosta, que é a parte, vamos estudar os versículos. Aí já, vamos, pula. Mas é importante pelo menos estudar, né?
Vamos sair e aprender o que pediu para Lavan Arami fazer com Yaakov Avinu. A gente já viu isso nas aulas de Yaakov, quando perseguem, a gente já estudou isso. Separou Lagazar Alazaharim, que o faraó, que a gente vai estudar, se tiver muito lá, só decretou sobre os machos, os homens. Velavan Bekesh da Korakó. Mas Yaakov quis desenraizar tudo. Como? Não deixando Yaakov voltar para a terra dos pais, né? Shenemar Arami ouve David, vai Ed Mitzrayim, vai agora Sham, Bemetei Meat, vai Sham de Goigadot. Desculpa, eu queria começar antes, na verdade. Aqui. Metchilav de Avodazara aí no Avotem. Antigamente, nossos antepassados faziam Avodazara, idolatria, quando está falando isso. Vershav Kavena Makon Lavodato. Agora Deus nos aproximou para o trabalho para Deus. Shenemar, como está escrito, é um versículo em Yoshua. Aí o Yoshua, logo no início de Yoshua, tipo, depois que morreu Moshe e o povo vai entrar na terra de Israel, Yoshua quer fazer um resumo histórico. Aí tem esse versículo em Yoshua, é de lá que a gente pega para a galera de peça, porque resume bem toda a história do povo judeu. Vai Omer Yoshua Elokolam, falou Yoshua para o povo inteiro, Ko Amar Hashem, assim falou Hashem, Eloquei Israel, o Deus de Israel. Bever Anahar, Yashvu Avotem Meolam, sempre no outro lado do rio, sentaram, na terra dos Ivrim, né? Sentaram nossos antepassados sempre. Yeshvu, sentaram, de forma residente. Terah, havia Avraham, havia Nahor. O Terah, o pai de Avraham e o pai de Nahor, né? Ve'avdu Elohim Acherim. E lá, eles se serviram a outros deuses. Muito obrigado. Eles eram idólatras. Então, está dizendo que antigamente, sempre nossos antepassados faziam idolatria, está falando antes de Avraham, que era o povo hebreu, que viviam no outro lado do rio. Que é o outro lado do rio é esse? Que viviam os hebreus? Hã? Não, era de Saivri, na terra dos hebreus, em Eretz Kenan. Viviam na terra de Israel, os hebreus, e faziam idolatria. Mas está vendo? Bever Anahar, aqui ó, a terra dos hebreus. Os hebreus viviam na terra de Canaã, aí foram para Bavel, aí... A gente estudou isso na aula número 12, 13, isso, né? Só para recapitular. Certo? Recapitular. Aí foi para lá e de lá... Foram expulsos pelos Kenanim, como está escrito, quando Abraão vai Asa, Kenanim, estavam na terra, estavam conquistando a terra de Israel. A gente estudou os últimos hebreus. Tem que recapitular tudo, hein? A memória tá... Verso, vou botar no meu lá. Terra Ravi, falou isso, lá moravam sempre nossos antepassados, mas eles faziam idolatria. Vai cá, Retavichem, Etavraham, Mevra Nahar, Veolech Otov, Vecholar Tzkena, Verbanazara. Aí ele fala então, Verbet Zarov, vai ter um Loit Tzchak. Aumentou a descendência e teve Tzchak. Vai ter Loit Tzchak, et Yaakov, et Esav. E Tzchak teve Yaakov e Esav. Vai ter Esav et Har Seir. E deu para Esav a montanha de Seir. Laresh Total, para herdar ela. Yaakov Banav Erdu Bemitzrayim. Yaakov e seus filhos desceram para o Egito. Por que foi importante falar do Esav? Que ele pega no nosso espelho. Não, para dizer o seguinte. Os dois ganharam suas heranças. O Esav, ainda em vida, ganhou a montanha de Seir. Beleza. Mas o Yaakov e seus filhos desceram para o Egito. E daí? Porque tem o Brit Ben Abetarim, que Deus falou, aquele que descer para o Egito e ser escravizado no Egito, que vai herdar a terra de Israel. Esav não quis essa missão. Mas Yaakov e seus filhos desceram para o Egito. Baruch HaShomer Yaftachol Israel, bendito aquele que guarda a garantia para Israel, o que ele falou, Baruch Hu, Shakadosh Baruch Hu, Reshevet HaKetz, porque Kadosh Baruch Hu, ele pensou no Ketz, no final, seja quando a missão saísse do Egito. Lasot Kema Shenemar, como ele falou para Avraham Avinu, Brit Ben Abetarim, no pacto entre as partes cortadas, Shenemar. Vai Omer Avraham, e ele falou para Avram, Yodei Tedai que Ger Yezer Ahab Eretz Lalachem. Sabe que sua descendência vai ser estrangeira, numa terra aqui na deles, Ve'avdu, Ve'inu Otam, e vão ser escravizados e afligidos, Arba Meot Shana, 400 anos. Gam Etagoy Asher Avdu Dama Nochi. E também para o povo que eles trabalharem, eu vou julgar. Ve'acharei Chen Yetzu Ve'ruchush Gadol. E depois disso vão sair com muitas posses. E veish yam da lavotenu shelo echad bilvad amad aleinu khatenu ela lechod shachor davdador umdi aleinu khatenu ve'chadosh baruch hu matzleinu miyada. Bendito Deus que guardou essa garantia que ele fez com Avraham esse Brit e fez com que a gente sobrevivesse ao Egito esses 400 anos e depois a gente saiu do Egito com muito rehush e voltou para a terra de Israel. Ou seja, a história toda, desde antes de Terah até voltar para a terra de Israel, está aqui em Yoshua. Essa é a nossa história resumida. É todo o Sefer Bereshit e Shmot. Na verdade, todo o Rumash. Mais ou menos em poucas linhas, por estar no início de Yoshua.
fazer um recapitulado rápido para o povo. Né? Se eu aí fala, agora sai e estuda, mas bem que agora vamos para detalhes. O que quis o Lavan Arami fazer com Yaakov que Paró só decretou contra os homens? E o Lavan quis desenraizar tudo quando queria impedir de Yaakov e a família voltar para a terra de Israel. E assim eles não voltarem para a terra de Israel, acabou a história do povo de Israel, né? Shenemar, Arami ouve David, como está escrito, agora ele vai pegar lá em Parashá, se não me engano, Kitavó, dos Bikurim, Kitavó, né? Que é quando a gente trazia o Bikurim no Beit HaMikdash e a gente tinha que falar o Vidui, né? Quando se traduz Vidui? Confissão. Mas não é confissão aqui de penitência, mas um texto de louvor a Deus, né? Que tinha que fazer trazendo os Bikurim, né? As premissas. Então a gente falava o seguinte: Arami ouve Davi. Para o Arami, que no caso é o Lavan, de acordo com a Gadá de Peça, trabalhou o meu pai, o Yaakov, Vaier de Mitzrayim, e eles desceram para o Egito, agora Sham, e moraram lá como estrangeiros, certo? Bimtei Meat, poucas pessoas, vai Sham Legoi Gadam, e lá eles foram como para um povo grande, viraram um grande povo, Atzum Varav, poderoso e Rav, numeroso. Aí a Gadá vai falar cada parte desse versículo, seja que é Vaiad Mitzrayim, vai agora Sham Bimtei Mead, vai Sham Legoi Gadol Atzum Varav. O que significa tudo isso? Vaiad Mitzrayim, o que quer dizer que desceu para o Egito? Anus al Pidibur. O que é Anus al Pidibur? Forçado por causa da palavra. É isso que a gente aprende na Gadá de Peça. O que é isso que vocês fizeram já fez quantas vezes a Gadá de Peça na tua vida? Né? Craque já. Já tá craque. Eu fiz que 10, 20 vezes no máximo. Né? O que é Anus al Pidibur? Forçados pela palavra, o quê? Pela profecia de Deus. Do Veisheam. Ou seja, vocês vão ser escravizados para herdar a terra de Israel. Vocês são forçados a ir para o Egito. Eles foram forçados pela palavra de Deus a ir para o Egito. Tudo que a gente está estudando, no final, Yosef que provocou, os irmãos que venderam Yosef, tudo Deus fez desenrolar. Forçadamente isso só aconteceu, embora tenha o livre-arbítrio. A gente já falou isso nessas aulas. Beleza. Então estamos no Egito porque éramos para estar no Egito porque Deus queria. Vai agora Sham e morou lá. Que aí morou lá, e vai agora, a gente falou de estrangeiro, como estrangeiro, ou seja, porque eles queriam voltar temporariamente. Melamed, a gente aprende. Eles não desceram para Leistaqueia, para ficar lá. Ela Lagurcha, e sim só para ficar provisoriamente lá. Boa, provisória é uma ótima palavra. Shenemar, como está escrito, vai Amoru el Paró, quando os irmãos que vão falar com o Paró, os representantes, a gente viu ela retrasada. A gente falava para o Farol, Lagur Beretz Ban, a gente veio aqui só Lagur Beretz, ficar de forma provisória durante a seca e a fome, para depois voltar para a nossa terra. Que Enmir Elatzon, só porque não tem comida para o nosso rebanho, Asher Lavadecha. Que Kavedarav Beretz Kenan, porque lá na terra de Canaã está muita fome. Veatesh Vuna Avadecha Beretz Kenan. Por isso, então, a gente aqui está na terra de Goshen. Por isso que a gente vai ficar um pouco aqui na terra de Goshen. Só de forma provisória. Então a gente aprende na Gadá de Peça que a gente veio, é muito importante citar na Gadá de Peça que a gente veio de forma provisória. E aqui, o final da Parashá, vai Yeshev Israel Beretz Mitzrayim, e assentou e morou de forma permanente. Israel na terra do Egito, Beretz Goshen, vai Rezuba, tiveram, vai Rezu, e herdaram ela, se conectaram com ela. E lá eles se multiplicaram muito. Então aqui a gente viu como algo mudou. A gente já falou sobre isso. Bimtei Meat, que aqui eram poucos, aqui está dizendo que eles se multiplicaram, né? Que é Moshe Nemar, Beshivim Nafesh, e a eu vou até mencionar que a gente já estudou 4 aulas atrás, que eles foram lá com 70 almas. Veata Samcha Hashem Elokeich que Chorvei Hashamayim Larov. Agora Deus botou a gente como as estrelas do céu e numerosos. Que é esse versículo, né? Veifru ve'erbu meod. Multiplicamos muito, crescemos muito. Veisham Legoi Gadol. Aí a gente vai falar assim, e lá no Egito, como estava o povo? Se assimilou? Não se assimilou? Estavam fazendo as mitzvot, o que Deus queria, não tá? Como era o povo no Egito? Vai falar Gadá de Peça, Veisham Legoi Gadol. E foram lá para um povo grande, Legoi Gadol, né? Com a função de um povo grande. O que isso quer dizer? Melamed, a gente aprende, Shahiu Israel Metsuyanim Shah. Que a Israel era Metsuyan. O que é Metsuyan? Excelente.
excelente, destacados, na verdade. Destacados, diferenciados lá. O que quer dizer diferenciados lá? É isso que a Gadal de perguntar. O que quer dizer que a missão no Egito era diferenciado? Usavam as roupas, a língua. Ou seja, eram pessoas que você olhava lá, esse aqui é hebreu, esse aqui é a missão, era diferenciado. Ou seja, você olhava e falava, pela cultura, pelo como se comportava, pelo que fazia, ou seja, não se assimilar. Eles eram diferenciados. Não usavam jeans. Não usavam roupas de lã e linho, principalmente nos dias se usavam muito. Pois é. Isso quer falar Gadal, ou seja, mesmo que eles desceram pelo Dibur e se multiplicaram muito, eles quiseram permanecer na terra do Egito, embora era só provisório a princípio, eles continuaram mantendo tudo lá. Né? Não é claro que eles mantiveram. Mitsuyanim Shah. Não, eles não se assimilaram. A explicação da Gadá. Não, tô falando, não se assimilaram. Não sei se o mérito era nosso de não se assimilar ou dos Goiânia que não queriam que a gente se assimilasse. Pode ser também, mas eles eram Mitsuyanim, eles eram diferenciados. Ou será que a gente se diferenciava ou eles diferenciavam a gente? Ótima pergunta. Botava uma estrela amarela talvez no peito. Pode ser. Mas era diferenciado. Vai cham Legoi Gadol Vetzum. Depois vai falar, o que é um povo grande e poderoso? Como está escrito, Bnei Israel paru, veishru, veishretzu, veirbu, veatzmu, meod, meod, vatimale aretzotam. Um pouco está escrito aqui, depois vai ser mais, né, que multiplicaram muito, cresceram muito numericamente. Verav, e o que é irav? E muito, como está escrito, Revavá, Ketzema Sadena, Tater, traz um versículo para dizer que eles multiplicaram muito além do natural. Tá, então é isso que a gente aprende. Depois falar, Veiru tá a segunda parte do êxodo do Egito, né? Do êxodo não, do Egito, no caso, da Galuta. E eles fizeram mal pra gente, tal, e depois Deus vai salvar a gente com grandes milagres e tal. A gente sabe que o fato de Deus precisar salvar a gente com grandes milagres é porque não estava fácil a gente sair do Egito, certo? Precisou muitos milagres para tirar quem vai rezu, quem se enraizou lá, para tirar, precisou de muitos milagres. E também eram escravos, não é porque... E também eram escravos. Mas a Torá, a Gadá, pelo menos, que faz sentido, que quer que a gente leia todo ano lá com a nossa família, ela vai deixar bem claro que Lagur, que a gente veio veio ficar provisoriamente e a gente ficou por lá, no final das contas. E graças a que a gente ficou por lá, depois a gente foi escravizado. Só porque a gente ficou, a gente podia ter ido embora antes. Porque o Yaakov, até o Yaakov morrer, tá tudo ok. Ele morreu 17 anos depois. A fome já acabou faz tempo. Entre parênteses, quantos anos teve de fome? Tem Marloca, tem Urash, discussão entre Urash e Uramban. 2 anos. Urash, 2 anos. Quando Yaakov chegou, acabou a fome. Uramban, não, teve 7 anos de fome e depois segue a vida. Urama acha que teve Sim, 7? 7 anos de fome, como está escrito. Isso a gente não vai discutir agora. Mas, de qualquer forma, 17 anos. Já tem 10 anos depois. Minha opinião mais extrema. O que está fazendo no Egito? Tava bom lá. Ela vai rixar, viveu lá. Tá bom que Deus falou que ele ia morrer no Egito. Mas e os filhos? E porque quando Yaakov morre... A gente vai ver que no final, o povo todo, todos os filhos e todo mundo vai levar o Yaakov para ser enterrado em Eretz Israel, na Merat HaMakpelah. A pergunta é que vai ficar, porque eles voltaram. Porque voltou, fica. Voltaram. Não, as mulheres ficaram aqui. Não foi todo o povo. As crianças ficaram. Porque o faraó falou, as crianças ficam. É uma garantia. Eles voltaram para as crianças. Voltaram para as crianças e ficaram. Ainda não era o momento. Eles não eram escravizados, não tinha nem escravidão, não tinha nada. Eles estavam vivendo toda a pompa. Não, tinham. Eles foram enterrar o Yaakov e as crianças ficaram. Depois voltaram. Pega a criança e vai para Israel. Por que as crianças ficaram? Porque o faraó falou, vai só vocês, as crianças ficam. Porque e as posses ficam. As mulheres ficaram. Que? Não lembro, acho que é mulheres. Tem que ver. Pode ser, mas só vai alguns e... Já estava escravizado. Que é aquela história de Moshe. Não. O faraó vai só você. Não, vai todo mundo. Não, já está escravizado. Não é uma coisa aqui. Não estava escravizado. Se o Paró fala assim... Não. Porque tinha que dar permissão para um pouco, para uma galera toda sair lá e voltar. A gente vai ver que tem que acompanhar exército. É tipo uma questão, é tipo uma questão diplomática. Tem que ir pra terra. A gente vai ver todo o perrengue de ir pra terra de Israel. Não é uma coisa tão simples, mas não é por causa de escravidão, não.
Então o Faraó Você pode não dizer... é o Faraó é babysitter. Você pode falar, que eu vou concordar com você, que o fato da pessoa ser cidadão de um outro país que não é do seu próprio governo, do seu próprio povo, é um tipo de escravidão por si só. Concordo? Aí sim, eles eram cidadãos do Egito e tem que pedir permissão para o governo, mesmo que eles não foram escravizados, para algumas coisas. Por visto, posso sair, não posso, bem ou mal ele que me alimenta, mesmo que é nas mãos de José, concordo com você. Mas não era escravidão como a gente pensa escravidão, como vai ser depois. A escravidão só acontece realmente quando o povo já tinha a possibilidade de voltar e não voltou, porque eles eram para ficar estrangeiros, acabou a fome, acabou tudo e permaneceram. Jacob morreu, permaneceram. Lógico, ele tinha o pacto de ficar 400 anos, eles estavam ficando. Mas assim como teve uma parte do povo que não quis fugir no êxodo, na saída do Isso, Egito. mas isso a gente está falando depois de 210 anos depois, mesmo depois de todos os milagres, uma parte não, ou a maioria não quis fugir. Ou seja, algo mudou no Egito durante esses 17 anos, vamos dizer. O povo, a Gaddafi deixa claro, o povo que queria só ficar de forma estrangeira, não quis voltar, permaneceram. Tá bom. Agora vamos dizer assim, tá, mas o grande é que eles eram escravizados. Esse é o motivo que realmente eles não fugiram, certo? Mas a Gaddafi faz questão de falar o seguinte, calma, gente. O Lavan foi bem pior que o faraó. No mesmo contexto, ela já introduziu com esse assunto. Entendam, pessoal que está sentado na mesa do Seder, que termina Bechanabá, Berushalayim Abnuyá, né, o Seder, por acaso. Entendam que o faraó, o Lavan foi bem pior que o faraó. Porque o faraó, tá bom, escravizou, matou as crianças, mas só os homens. O Lavan quis acabar com tudo. E o que o Lavan quis fazer? Só não deixar Jacó voltar para a terra de Israel com a família. A gente estudou isso. Isso é o mais grave da história, mais do que a escravidão, por 10 anos, 10 anos. Isso é grave, menos. O grave da história é que o povo foi lá estrangeiro e ficaram. E no final são escravizados. Esse é o grave. Depois não só escravizados, como tinha punição física. Né? Viavdu, Veinu, tá na ordem. E depois Deus precisou muitos milagres para tirar o povo. E só alguns foram. Isso é o grave da história. Tem que focar no grave. A Gadá, ela foca claramente aqui. Ela fala, não, mas o grave não é isso. É porque, qual é o grave? É que no Egito, na verdade, a escravidão era espiritual. Porque, na verdade, eles estavam com a cultura egípcia e, no final, eles pararam de cumprir as mitzvot e a Torá. Esse é o grave. Não é, porque eles eram metzoyanim, chá. Eles eram destacados, diferentes. Eles mantiveram os costumes. Não é esse o ponto. Não é o ponto, entendeu? E a Torá está clara aqui. Veshev Israel, Beretz Mitzrayim, Beretz Gosh, Vechazuv, Beba, Veifur, multiplicaram e ficaram. E vai rir Yaakov Shem. E viveu Yaakov lá, muito boa vida, mais de 17 anos. E aí essas foram a morte. E aí quando Yaakov morre, aí talvez muda alguma coisa. Fecharam os olhos de Israel. Certo? E a ideia aqui é que quando Yaakov é o judeu do exílio, né? Hoje é chamado de Judá, Yehudi, né? O judeu do exílio, né? Quando viveu o Yaakov como o exílio, os judeus do exílio, lá bem, 17 anos. Yaakov morreu. Porém, depois de 17 anos, vai Krevu Yemei Israel Amut. Se aproximou os dias de Israel de morrer. Tem diferença entre o Yaakov e Israel. Entenderam? Yaakov são as comunidades que estão lá no exílio. Israel é a identidade hebreia. No judaico é hebraia, do povo. E foi sentido depois que, com a morte do Yaakov, Israel, que é o nome que Deus deu, o outro patamar, isso está acabando, está morrendo. E se Israel morrer, o povo nunca mais sai. Israel é para voltar para Israel, né? Israel, volte para a era de Israel. Ele é Israel, fica lá onde Deus mandou. Lech lecha, me'atzecha, moladetecha. Vou fazer um goi gadol lá, na terra de Israel. Agora um goi gadol no Egito, a gente já falou sobre isso. E agora Israel está morrendo. Yaakov, antes de morrer, ele está desesperado. Vai Kralivno, ele chama seu filho, Le Yosef. Porque Levina Yosef, aquele que tem a possibilidade de fazer alguma coisa. Yosef, só você tem a possibilidade de fazer um fim dessa história bom.
Porque alguma coisa nesse tempo, desses 17 anos, se mudou. O povo que veio só ficar estrangeiro permaneceu. Eles vieram com uma ideia e no final mudaram a ideia no meio. E agora Yaakov morrendo é muito mais difícil também. E se Yaakov foi enterrado no Egito, então quem vai querer abandonar Brooklyn se o Rebbe está enterrado lá nos Estados Unidos? Né, por exemplo. E aí podem fazer idolatria. Né, o medo do Yaakov. Quem vai sair? Mas aqui muito mais. Porque pelo menos tem comunidades em outros lugares do mundo. Ali não, é todo mundo no Egito. O medo de Yaakov vai falar, olha, está com medo de fazer idolatria. É o Pshat. Ele falou para Yosef, você é o único que pode fazer uma coisa. O Midrash fala, aquele que começou o exílio é o único que pode acabar com o exílio. Você, Yosef, começou, você pode tirar. Só você. Você é quem tem a possibilidade de fazer alguma coisa. E na Matzat, por favor, se encontrei graça a seus olhos. É a última salvação dos judeus. Entendi. Bem Neha. O que você fez? Enterrou o pai em Israel? Foi isso que ele fez? Bem Neha. Semna Yadecha Tachaterechi. Jure para mim, né? Vamos fazer um compromisso. Agora, o que é o Tachaterechi? Só entre parênteses, vamos fechar esse assunto. Vai falar o seguinte: a gente encontra só em Eliezer e Yosef e Yaakov essa questão de botar a mão, embora aqui no versículo não está escrito que no final ele botou. Pode ser que isso não aconteça na prática. Mas a questão é o seguinte: um juramento, geralmente, entre duas partes, você faz com aperto de mão. Porém, quando é uma posição hierárquica entre senhor e escravo, assim ele fala o Ibn Ezra, o escravo não apertava a mão, e sim botava a mão debaixo do senhor como sinal de submissão. Entendeu? Bote abaixo de mim, abaixo da minha perna, como se fosse você é menor, ou seja, aceite a minha ordem. Ele falou assim, é a mesma coisa entre pai e filho. Então, pai e filho, é debaixo da coxa. São duas pessoas no mesmo patamar, dá a mão. Isso é uma opinião, a opinião mais literal. Muitos vão dizer, não. É porque quando você for jurar, você tem que jurar em um objeto importante. Qual objeto importante? Brit Milá, porque é a mitzvah que existia. Já que Deus mandou para Abraham Brit Milá, então, algo que representa aqui o Brit Milá, certo? Então, bote a mão no Brit Milá, não é literalmente, mas para simbolizar, é uma mitzvah, ou seja, cumpre mesmo, hein? Tá? Outra ideia é o que o Brit Milá, ele simboliza, representa. Não simboliza, representa, certo? O Brit Milá representa a continuidade do povo de Israel. Então, ele fala assim, se você quiser, por favor, faça esse meu apelo. Se você quer que o povo tenha continuidade, tenha zero, semente, me enterra no Egito. Então o pacto vai ser sobre o Brit Milá. Porque a gente está falando da nossa semente, da nossa descendência. Outra explicação é porque o Brit Milá é um acordo, certo? Um pacto entre Deus e Abraham, no caso, e todo Am Israel. Em relação ao quê? Qual é o pacto? O sinal do pacto é o corte, né? Da Milá. É o corte é o sinal desse pacto. Mas o que é o pacto acordado? É o quê? Do Brit Milá. Terra de Israel. A terra de Israel, exatamente. Deus falou para Abraão, se vocês fizerem a Brit Milá, a terra de Israel vai ser de vocês. Esse é o pacto. O Brit Milá é para ter terra de Israel. Né? Por causa da terra de Israel é o Brit Milá. A explicação do Rav há 2 semanas atrás de Joshua, né? Porque o povo no deserto não fez Brit Milá só antes de entrar na terra de Israel. Porque aquele povo já tinha sido condenado que ia morrer no Egito e não faz sentido você fazer Brit Milá se você nunca vai entrar na terra de Israel. Não tem o pacto, não vai entrar. Não fizeram Brit Milá. Só antes de entrar em Israel, Yeshua faz Brit Milá em todo mundo, quando eles entram na terra de Israel, com as pedras da terra de Israel. Esse é o Shudurav. Não vou entrar aqui nesses detalhes. O Brit Milá é sobre a terra de Israel. Se vocês querem a terra de Israel, o quê? Não, Durava é ela. Há 2 semanas atrás, Taná. Então, o Brit Milá é sobre a terra de Israel. Então, é isso. Me enterra na terra de Israel. Ou seja, o pacto é sobre o Brit Milá. Ve'aseta imadi chesed ve'emet. Chesed é emet. Porque chesed, emet chesed, porque emet é porque é sua obrigação como filho. Mas sua obrigação do filho não é me enterrar lá. É me enterrar em qualquer lugar. Também faz chesed para ter você todo esse perrengue de ir para a terra de Israel e tudo mais. A Anata que vem me dizer, por favor, não me enterre no Egito. Aí fala primeiro não me enterre no Egito, mas depois não só não no Egito. Então saiu do Egito porque tem muita impureza, sei lá.
Não, ou porque podem me fazer idolatria. Não, eu saio do Egito e na fronteira eu enterro. Não, eu quero na terra de Israel. Não, só isso onde meus pais... Ou seja, é muito específico onde Yaakov quer que enterre, né? Por que o Yaakov não quer que enterre no Egito? Idolatria. Que? Não, é óbvio. Porque ele quer ser enterrado na terra de Israel, é óbvio. Porque a terra que Hashem prometeu. É óbvio que é isso. Né? Não tem que fazer. Esse é o literal. Quer ser enterrado na terra de Israel. Ponto final. É isso. Não me enterra aqui, porque se Yaakov é enterrado lá, o povo muito mais difícil ia sair. Porque o Yaakov está lá, nosso patriarca, o Israel está lá. Quem vai sair? Ninguém vai sair. Pô, mas nenhum momento a saída do Mitzrayim é por mérito de Avraham estar enterrado em Merata Marpelá. Sim, mas o Yaakov, sim. O Yaakov estava no Egito, o negócio estava bom. Avraham ninguém conheceu, mas o Yaakov é o primeiro que foi com todo mundo, com todas as famílias, era um ancião mesmo. E aí até um túmulo super pomposo do Yaakov, aí todo mundo viu, aqui a gente sempre morou, o nosso patriarca, o Israel está aqui enterrado. E agora a gente vai sair e vai deixar ele abandonado no Egito? Não estou falando que o mérito de enterrar em Israel... Não, estou falando o mérito de sair do Mitzrayim. O fato de não estar no Egito vai ajudar, e estar em Israel vai ajudar, a gente vai desenvolver isso, senão essa aula que vem, tá bom? Como que isso tem a ver, uma conexão com a outra, tá? Mas a ideia é que ele fala, o Urash vai falar 3 motivos, né? O que são os 3 motivos? Só fala Iota Farakenim, ele tinha medo que no final ele ia ser consumido pelos piolhos. Aí pergunta, em Israel não tem piolho? Tipo, não tem, né? Ela fala, não, é o piolho da praga. Tá bom. Mas a princípio, quem fala isso, não lembro quem fala, talvez é uma Shekadosh, ou Arahaim, vai falar o seguinte, não. Se Yaakov fosse enterrado lá, talvez Deus não ia mandar as 10 pragas no Egito. Falei, mandar as pragas onde Yaakov está enterrado. Aí não ia ter praga. E aí o povo nunca ia sair do Egito, sem as pragas. Então, por favor, não me enterre no Egito. Né? Tem um pilpu, para quem que vai dizer, não, porque o Kenim é quando os feiticeiros falam Etzbe Elohim, esse é um dedo de Elohim, né? Aqui é Elohim, não feitiçaria. A gente sabe que Elohim de Israel é, como acabou de falar na paraxá passada, que ele Elohim Israel, que é chamado Elohim como o nome de Israel. Aí, o que eles iam achar? Que o mérito das pragas que os feiticeiros não conseguiam é pelo poder do Yaakov que está enterrado. Que no final não faça idolatria. A pergunta é, se não fizeram idolatria com Yaakov vivo, por que fariam com Yaakov morto? Ninguém fez idolatria ainda com Yaakov lá, por que fariam com ele morto? Certo? Essa é a pergunta também. A resposta, talvez é costume dos outros povos pegar um judeu morto e fazer deles a idolatria. Né? A gente conhece que judeu é um bom candidato para virar idolatria e representar a esperança de toda a humanidade. Certo? A mesma coisa ia acontecer com Yaakov. Né, talvez. Ou seja, começar uma idolatria talvez muito grande, poderosa, com as forças de Israel, talvez de usar os versículos e as tradições de Israel para sustentar as idolatrias. Não. Eu não quero ser ligado a isso. E a gente sabe como está escrito na Torá, que quando Deus ele vai punir os idólatras, primeiro ele pune as idolatrias em si. No Egito, primeiro destruiu as idolatrias e depois destruiu os egípcios, né? A mesma coisa aqui. Se Yaakov é idolatria, nas 10 pragas ele seria destruído. Então, não queria isso. E outra coisa é que todos aqueles que estão fora da terra de Israel, eles vão ter o sofrimento de Gigul Mechilot, de se rolar pelos túneis, que é quando tiver a ressurreição dos mortos. Quem tiver na terra de Israel vai logo renascer, né? E tudo bem, mas todo mundo que tiver em Hutz Laaretz, assim vai falar, Kabbalah, que todos os corpos vão rolando por túneis debaixo da terra, sofrendo, até chegar na terra de Israel, e em Israel vão renascer. Ou seja, eu não quero ter sofrimento, eu quero já estar na terra de Israel. Embora acredita na Kabbalah ou não, o que isso quer dizer, se é metáfora ou não, a ideia é que a ressurreição dos mortos só vai acontecer quem está na terra de Israel. E quem não tiver, e tiver mérito, que vai primeiro ter que estar na terra de Israel para depois ressurgir. Porque qualquer milagre desse tipo, de morte e vida fora da Israel, vai ser atribuído a algum tipo de idolatria.
Então tudo tem a ver com idolatria aqui no Rashi. No final eu não faço idolatria. Mas viu que o motivo não é por causa de idolatria, o motivo é para não fazer, para ele estar na terra de Israel em si, né? Então vai responder dando. Tudo isso na verdade é que vai falar, por favor, não me enterre no Egito nem por um tempo sequer. E sim direto, ou seja, não quero nem por, vamos enterrar aqui, quando for embora a gente leva. Não. Não quero, ou seja, nem perca tempo, eu só quero ser enterrado em Israel direto. Tá? Vamos só terminar, está na hora. Eu quero ficar junto com meus pais, no final, terminando a aula, Yosef vai falar, eu farei como a sua palavra. O que quer dizer eu farei como a sua palavra? Tem a explicação literal que tipo, eu vou fazer, mas a mais bonita é o último versículo de Bereshit, né? Dando um spoiler gigante. Isso eu vou terminar eu vou demorar porque tem... Terminando a aula, que ele vai falar o seguinte. O Yosef aqui. Vayomer Yosef elechav anochi met. Falou Yosef para os irmãos, eu vou morrer. Veloim pakodef kodetchem. Porém Deus vai salvar vocês. É exatamente o que Yaakov está pedindo para você. Lembre, Deus vai tirar vocês do Egito. Isso é importante. Vai levar vocês para a terra de Azot, vai tirar vocês dessa terra. Para a terra que jurou para Abraham, Yitzhak e Yaakov. Vai chavar Yosef do Bnei Israel, fez jurar Yosef, os filhos de Israel, lemó dizendo: Deus vai salvar vocês. E quando for acontecer isso, vocês vão levar o meu corpo daqui para a terra de Israel. Você falou, eu farei como as suas palavras, ou seja, igual você está fazendo, eu também vou fazer. Porque eu também não vou ficar aqui, e quando eu morrer eu vou dar o sinal para todo o povo de Israel, a esperança é o seguinte, olha, me levem para lá para indicar. A gente não vai ficar aqui para sempre, a gente tem que ir para lá. E nunca se esqueçam isso. Porque se vocês esquecerem, o que está se aproximando dos dias de Israel morrer, no final realmente vai morrer. Né? Escolha.